Boa noite. Obrigado a você por estar acompanhando aqui o canal do YouTube do Professor Simvaldo, o canal de História de Santa Cruz. A fotografia já faz algum tempo, a fotografia se tornou uma fonte de pesquisa histórica, no documento histórico. Embora, em relação ao período monárquico, ao império, as fotografias sejam bastante raras. A primeira fotografia feita no Brasil foi em 1844, do Paço Imperial, quando um abade francês, o abade Lecomte, esteve visitando o Império, esteve visitando Dom Pedro II e fez essa foto que hoje em dia é uma foto raríssima, vale milhões. E Dom Pedro ficou fascinado com a experiência fotográfica, depois Dom Pedro II, né? Logo se interessou, comprou uma câmera, começou a fotografar. E nós temos um pesquisador, que é o Pedro Vasques, que é um historiador e fotógrafo, que já há algum tempo vem pesquisando muito sobre a fotografia no Império. Inclusive ele publicou um livro muito bonito, Dom Pedro II e a Fotografia no Brasil. Mas o motivo dessa postagem, dessa apresentação de hoje, é para fazer aqui uma correção que tem saído de forma errada em algumas publicações. Esta foto que aparece aqui, eu coloquei o título Deodoro da Fonseca com o príncipe Gastão de Orleans, que era o Conde de, em Santa Cruz, no dia 25 de agosto de 1885, que é essa foto da direita. E aqui do lado eu fiz um recorte apresentando o Dom Gastão à esquerda e o Deodoro à direita. É muito interessante essa fotografia porque essa foto é de 1885, já em 1889, o Deodoro vai liderar o movimento republicano, né, para a derrubada da monarquia. Então, vejam aqui, eles estavam juntos, e depois o Deodoro, então, vai dar a rasteira de Dom Pedro, embora os historiadores digam que Dom Deodoro era muito amigo de Dom Pedro II. Mas o fato é o seguinte, essa foto, algumas já publicações mais antigas sempre registraram como Santa Cruz, ali no Morro do Mirante, porque essa construção que tem atrás desse grupo todo, que é um grupo de oficiais, alguns são oficiais generais, né, o Deodoro era marechal, e outros são oficiais superiores, majores, capitães e tal. E foi tirada lá no Mirante que tinha essa construção. Essa construção já existia no Mirante. Inclusive tem foto da construção, tem o Augusto Malta, isso já na República. Em 1910 ele faz uma foto também do Mirante. Então não tem nenhuma dúvida. Mas aparece num livro, que é um livro muito, muito bem feito, muito importante, inclusive eu tenho aqui, aparece como sendo tirada na Praia Vermelha. Isso aqui foi o seguinte, isso aqui foram exercícios, os chamados exercícios militares da corte, que aconteceram em agosto de 1885, inclusive recentemente eu fiz uma postagem sobre o penúltimo baile da monarquia, que foi realizada aqui em Santa Cruz, que foi exatamente para celebrar o coroamento, o encerramento do baile, né? E essa foto então foi tirada, claro que isso aqui é uma foto de pose. Que significa isso? Eles chamaram os oficiais, o Marc Ferrez foi o grande fotógrafo que fez essa foto. Reuniu para tirar essa foto. E naquela época, não é como hoje, que a gente sai com o celular, vai filmando, vai fotografando, era tudo mais simples. Naquela época tinha que ter tudo um equipamento, as fotos eram feitas em chapas de vidro, era uma coisa complicada. Então aqui a foto tirada por Marc Ferrez. Marc Ferrez era neto ou filho do Ferrez, me faltou aqui o nome agora, e era pai do Gilberto Ferrez, ou avô do Gilberto Ferrez. O Gilberto Ferrez, que outro dia eu não lembrei o nome dele, foi um historiador de iconografia que era muito amigo do Nop. E quando eu mandava sempre o Nop para ele, a família tinha uma loja na Rua da Quitanda, que era da família desde o início.
O nome do pai ou do avô do Mark Ferrez era Zeferin Ferrez. Eu acho que é Zeferin Ferrez, com Z. Seria Zeferino, né, em francês, Zeferin Ferrez. Ele veio com a missão artística francesa e o filho, o Mark Ferrez, ou neto, não tô, tenho muita certeza se é filho ou neto, do Zeferin Ferrez, né, se tornou um dos maiores fotógrafos brasileiros, né, do Império. Só depois é que o Malta vai mais ou menos ombrear. E o Gilberto Ferrez, que eu também não tenho muita certeza se era filho ou neto do Mark Ferrez, foi um estudioso da iconografia e das imagens de uma maneira geral. E o Gilberto Ferrez, o grande valor do Gilberto Ferrez é que ele pesquisava principalmente as imagens brasileiras que estavam fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro. Então ele levantou muitos dados importantes. E um deles foi exatamente o livro do Benjamin Marri, que até fiz referência outro dia aí, sobre as imagens, as obras feitas pelo Benjamin Marri, que foi o primeiro embaixador da Bélgica, que ele fez em Santa Cruz, em Itaguaí, Mangaratiba. E também o Gilberto, né, ele pesquisou no Museu de Londres, né, Museu de Londres, encontrou o acervo da Maria Grant, e a Maria Grant tem alguns desenhos que foram publicados naquele Diário de uma Viagem ao Brasil, que é o livro dela. Mas o Gilberto Ferrez encontrou outros desenhos, e dois deles de Santa Cruz. Então ele, uma ocasião, na época, ligou para mim, né? Naquela época não era nem celular, mas ligou e disse que queria fazer a doação para o NOP. E ele fez a doação de duas reproduções fotográficas inéditas da Maria Grant, mostrando o Palácio Imperial de Santa Cruz em 1823, porque o Maria Grant tem aquele desenho conhecido, né, que é publicado em vários livros, acho que todo mundo conhece, já apresentei aqui várias vezes. Mas o Gilberto Ferreira então fez a doação de duas fotos mostrando dois ângulos diferentes do Palácio Imperial. Mas então, vamos lá. Foi 25 de agosto de 1885, durante a realização dos exercícios militares da corte, comandados pelo Conde D. Lembrando que esses exercícios tinham sido realizados porque o Conde D ele estava comandando o exército. Ele começou a comandar o exército depois que o Duque de Caxias morreu, que era o grande comandante, né? E ele já foi para a Guerra do Paraguai, o Conde D, né? O príncipe Gastão, que era casado com a princesa Isabel, já foi como comandante do exército. Como ele era francês, segundo vários historiadores, ele não era muito bem aceito dentro do exército, né? E os políticos também não aceitavam muito que ele fosse, que a princesa Isabel, quando Dom Pedro II morresse, que fosse assumir o trono, porque teria um marido que ia acabar mandando, porque naquela época e hoje, né, os homens sempre predominando, né, o machismo, essa coisa toda. Mas, de qualquer forma, ele comandou e um dos motivos foi exatamente esse, de fazer com que o exército voltasse a fazer exercícios militares, porque desde a Guerra do Paraguai, em 1870, que eles não participavam. Então, eles vieram aqui para Santa Cruz, os exercícios foram realizados em Santa Cruz, com a participação de todas as unidades militares do Exército do Rio de Janeiro, inclusive as escolas militares e tudo mais, e algumas unidades da Marinha também. Então vejam aqui a foto no tamanho natural, né, total, pegando todos os oficiais que estavam lá participando, né? No caso temos aqui o Deodoro, que mais tarde foi presidente da República, proclamou a República, e diversos oficiais, inclusive alguns deles depois vão participar também, já como generais, porque tem alguns oficiais aqui que são majores, por exemplo, esse que está ao lado do Conde D, do lado direito, major, tenente-coronel. Então, alguns deles depois, quando vão ser realizados exercícios já na República, em 1904, 1905, principalmente o de 1905, eles já vão participar desses exercícios como generais. E vão ocorrer outros exercícios militares. E todos esses primeiros exercícios, até 1918, até a década de 20, eram realizados em Santa Cruz.
Por que que era Santa Cruz? Porque os campos da fazenda de Santa Cruz, segundo a avaliação do Exército, eram campos muito bons para os exercícios, porque tinha, naquela época, a predominância das tropas, né? Era tudo montado a cavalo, então tinha vários campos, então eles podiam fazer exercício a cavalo e tudo mais. E os acampamentos, porque os acampamentos eram distribuídos por todos os campos, então tinha uma grande unidade que ficava ali no Morro dos Cajueiros. Eu passei outro dia nos Cajueiros, ali é uma elevaçãozinha, tinha um grupo que ficava ali. Aqui no Mirante, que também é o ponto mais alto da parte central de Santa Cruz, era onde ficava o corpo de jurados, porque havia um corpo de jurados formado por diversos oficiais do Estado-Maior que ficavam com as suas lunetas, seus binóculos, observando o avançar da tropa, porque tinha todo vamos dizer assim, uma metodologia, tinha toda uma orientação, e dali eles ficavam observando para depois fazer as anotações. Então seria como se fosse uma competição, era uma competição, né? Então formado um exército da cor vermelha, um exército da cor verde, amarela e tal, e essas unidades iam avançando. Tinha um grupo que ficava no Morro da Conceição, ali onde hoje tem o cemitério, né? O cemitério de Santa Cruz se chama Morro da Conceição. Tinha também um outro grupo que ficava no Morro do Chá, naquela parte ali onde ontem eu passei lá, fiz uma apresentação ali no Morro do Redondo. Enfim, eram tropas espalhadas por todos os terrenos de Santa Cruz, os campos de Santa Cruz. Por isso que eles escolhiam os campos de Santa Cruz. Tanto esses exercícios de 1885, como os outros exercícios que foram realizados em 1905 e em seguida. Esses exercícios, além da questão do treinamento militar, que era também uma oportunidade para eles fazerem experimentos com os uniformes e com os equipamentos, porque o exército dependia muito dos equipamentos, né, do know-how de outros países. Principalmente nós recebemos influência da Alemanha com os canhões Krupp, né? E depois nós tivemos também influência da França, num período que inclusive os militares franceses vinham para cá, a escola militar do Realengo tinha professores franceses, e então sempre tivemos influência de exércitos estrangeiros. E alguns oficiais nossos iam também para a Europa, no caso para a França e para a Alemanha, né? Para poderem trazer conhecimento, né? Então tinha essa preocupação do treinamento, de fazer experimento com os armamentos, com os canhões, com os fuzis, com todo o material, também fazer experimentos com os equipamentos de saúde, de manutenção, intendências, barracas, enfim, era tudo isso aí que tinha o envolvimento. Então Santa Cruz era muito bem, vamos dizer assim, um local bem escolhido para isso. Aqui, então, dando ainda essa interpretação sobre a questão vamos dizer assim, origem, da localização daquela foto, né? Porque se sai em um livro importante como esse livro que eu vou citar agora para vocês daqui a pouco, né? Que são fotos da coleção Princesa Isabel, né? Que são fotos da época da monarquia. Então, se sai uma informação que aquela fotografia, essa fotografia que está aqui, que aparece aqui com a legenda correta, se aparece dizendo que foi na Praia Vermelha, que é a escola militar que tinha na Praia Vermelha, outros pesquisadores que vão escrever algum trabalho posterior a partir daí vão dizer o quê? Vão falar, vão colocar que a fotografia foi na Praia Vermelha. Aqui não, aqui tem, veja ver se eu consigo ler porque está um pouco apagado aqui. Mas aqui está, o Conde de oficiais reunidos para exercícios militares do Exército Imperial da Fazenda Imperial de Santa Cruz em 1885. Então, vejam vocês, esta foto que aparece aqui é a mesma daqui, é reprodução. E no livro da coleção Tereza Cristina Maria, não, esse aqui é da Tereza Cristina Maria, né? Aqui o texto mais ou menos que o Pedro Vasco escreveu, né? Foi paixão do imperador pela fotografia
e o seu impulso de colecionador que permitiu a preservação de grande parte do acervo sobre a atividade do século passado. Porque o Dom Pedro, ele, como eu falei, ele era um apaixonado pela fotografia, comprou uma máquina e fazia questão de receber essas fotos e colecionava, né? Tem várias coleções da coleção chamada Teresa Cristina, vários álbuns, né? Os trabalhos do grande litógrafo francês Victor Fronde, reproduzido no livro de Vasques, que é o Pedro Vasques, né? Pertencem à coleção Teresa Cristina Maria, doada por Dom Pedro II à Biblioteca Nacional. As fotos de Fronte costumam retratar a exuberância da flora carioca e as atividades domésticas dos escravos de antanho. Marco Ferrez, consagrado fotógrafo da Marinha Imperial por Dom Pedro II, especializou-se em panorâmicas da cidade, registrando confronto das linhas arquitetônicas com a paisagem natural. Escola seguida pelo colega suíço George Leuzinger, proprietário da popular Casa Leuzinger, uma mistura de tipografia, livraria, papelaria, e Juan Gutierre, outro a receber o título de fotógrafo da Casa Imperial. Comprovou suas características ao registrar temas clássicos da paisagem carioca, Corcovado e o Pão de Açúcar. Então, essas imagens, essas fotografias, muitas delas se encontram na Biblioteca Nacional. E o Pedro Vasques, então, ele publicou esse livro, que é um livro intitulado Fotógrafos Pioneiros do Rio de Janeiro. São 41 fotografias. Então ele registra a fotografia. Como saiu essa matéria aqui, essa reportagem na Tribuna da Imprensa, foi em 1990, né? E a Tribuna da Imprensa publicou exatamente qual foto? A foto que foi tirada em Santa Cruz, que está no livro do Pedro Vasques, né? Mas vejam aqui. Aqui neste livro, que é a coleção Princesa Isabel, porque aquela coleção que foi citada anterior é a coleção Teresa Cristina. Essa coleção Teresa Cristina, ela está atualmente faz parte do acervo da Biblioteca Nacional. E a coleção Princesa Isabel, ela fazia parte da família, da própria família da Princesa Isabel, depois ela foi integrada ao Palácio Grão-Pará. Então são muitas fotos, é um livro bonito, muito grande. Eu tenho essa edição aqui, essa aqui é uma capa branca, né? E são fotos lindíssimas de vários aspectos. E tem aquela foto também, porque eles faziam mais de uma cópia, né? Faziam mais de uma cópia. Então uma cópia está nesse livro que faz parte da coleção da Princesa Isabel. A fotografia que foi tirada no alto do Mirante Imperial de Santa Cruz consta no livro ao lado, que esse aqui, ó, coleção Princesa Isabel, fotografia do século XIX, que é do Pedro e Bia Corrêa do Lago, que são dois pesquisadores muito sérios. Foi vamos dizer assim, um cochilo de alguém. É da editora Capivara. E eu até pretendo mandar uma correspondência para que eles façam retificação, se sair uma segunda edição que não sai errado, né? Então, no livro ao lado consta errado. E ter sido feita aquela foto que eu mostrei para vocês, essa foto aqui, consta como ter sido feito na Praia Vermelha, né, nesse livro aqui. E não é na Praia Vermelha, é em Santa Cruz, no Mirante. E já no livro do Pedro Vasques, fotógrafo pioneiro do Rio, que aparece a capa aqui, de 1990, já consta corretamente. Então, na edição do livro Fotógrafo Pioneiros do Rio, do historiador fotógrafo Pedro Vasques, atualmente mais profundo conhecedor dos acervos de fotografias imperiais, dá o local correto da foto tirada por Marco Ferrez em agosto de 1885 e foi no alto do morro do Mirante Imperial de Santa Cruz. Então, vamos retornar. Esta foto, ela foi tirada em Santa Cruz e não na Praia Vermelha. Fica aqui a correção e uma contribuição também, né? Porque, afinal de contas, é importante que a gente mostre a
a informação correta, porque quando sai uma informação errada em um livro ou de alguma forma preconceituosa, né, as pessoas começam a repetir. E isso não é legal. É importante que todos nós temos direito de errar. Hoje mesmo eu passei ali na loja maçônica Otacílio Camará e fui fazer a narração sobre o logotipo e cometi um erro relacionado lá com o símbolo, né? Porque na verdade é um compasso em cima de um esquadro, né? Aquele esquadro de pedreiro, né? Porque é símbolo da maçonaria, o símbolo do pedreiro e tal. Quer dizer, é um dos símbolos da maçonaria. Mas o que que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa rápida, fiz questão de colocar as observações e pedi às pessoas para quando, antes de acompanhar, ou mesmo durante acompanhando a postagem, que levasse em consideração as observações, porque senão vai ficar, poxa, o professor Simval está falando besteira, está falando coisa errada. E a gente às vezes erra mesmo, porque eu estou passando às vezes, estou fazendo a postagem, então cito às vezes um nome errado. Então, quando acontece isso, eu faço questão logo de corrigir e eu até agradeço as pessoas que me acompanham, que falam, não, não é isso aí. Por exemplo, hoje eu fiz aquela postagem sobre a feira e teve uma pessoa que fez um comentário falando, lembrando que tinha também a feira ali na rua Martim de Campos, que é aquela ruazinha onde tem o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que é uma paralela à rua Fernanda. Mas eu lembro também que ela passou um tempo ali na rua Lopes de Moura. E os feirantes me disseram também na Lopes de Moura. Como a feira passou por muitos lugares em Santa Cruz, nós ficamos sempre na dúvida. Mas então é isso. A foto foi tirada por Marcos Ferrez no alto do Mirante Imperial de Santa Cruz. O Cosde D e o Deodoro, os dois juntos. Então, obrigado a você por estar acompanhando aqui. Uma boa noite. Obrigado também pela paciência e até uma próxima oportunidade. Aqui é o canal de História de Santa Cruz do professor Simvaldo. Até uma próxima.